Olá! Na videoaula de hoje vamos relembrar o conceito de alocação dinâmica de memória. Por definição, as variáveis de um programa são alocadas dinamicamente quando suas áreas de memória passam a existir durante a execução do programa. Para trabalhar com variáveis alocadas dinamicamente, é necessário um ponteiro, o uso de ponteiros e o auxílio de funções que permitam alocar e liberar memória em tempo de execução. Sobre as funções usadas para alocar memória, existem as funções malloc e calloc, e para liberar memória, temos a função free. A função malloc possui apenas um parâmetro que é usado para especificar o número de bytes a serem alocados na memória. Essa função retorna um ponteiro para o primeiro byte da região de memória de tamanho size. E o conteúdo dessa região não é inicializado, ou seja, ele é formado por lixo de memória. Ao usar essa função, se não houver memória suficiente para a alocação solicitada, a função irá retornar null. Vamos ver um exemplo de como usá-la usando a representação da memória RAM. Primeiro, vamos declarar um ponteiro do tipo inteiro. Em seguida, vamos usar a função malloc para alocar memória para armazenar um valor inteiro. Quando fazemos isso, o ponteiro PI passa a apontar para a região de memória alocada. Lembrando que, ao usar a função malloc, o espaço não é inicializado, ou seja, seu conteúdo é formado por lixo de memória. Outro ponto importante que devemos lembrar quando trabalhamos com alocação dinâmica de memória é sempre verificar se a região foi alocada. Para isso, vamos fazer o teste se o ponteiro é diferente de null. Caso seja, podemos manipular a região alocada normalmente, por exemplo, atribuindo um valor inteiro a essa região. E se quisermos usar a função malloc para alocar memória para um vetor de inteiros de 20 posições, que alterações devem ser feitas nesse código? Vou deixar isso como exercício para vocês, ok? Bom, vamos falar agora sobre a função calloc. Essa função retorna um ponteiro para um vetor com n elementos de tamanho de x bytes cada. Nesse caso, cada posição do vetor é inicializado com 0. Assim como na função malloc, se não houver memória suficiente, a função calloc irá retornar null. Vamos ver um exemplo de uso dessa função. Primeiro, vamos declarar um ponteiro do tipo char. Em seguida, vamos usar a função calloc para alocar memória para 2 caracteres. Quando fazemos isso, o ponteiro PTR letra passa a apontar para a região de memória alocada. Lembrando que, ao usar a função calloc, o espaço é inicializado com 0. Não esqueça. Na sequência, temos que verificar se o espaço foi alocado, assim como foi feito na função malloc. Se foi, podemos manipular a região alocada, realizando, por exemplo, alguma operação. Por fim, temos a função free, que possui apenas um parâmetro do tipo ponteiro. Essa função é usada para liberar o espaço de memória de uma variável alocada dinamicamente. Logo, ela só deve ser chamada se o ponteiro tiver sido previamente alocado. Vamos ver um exemplo. Nesse caso em que usamos a função malloc para alocar espaço de memória para um inteiro, se adicionarmos a função free ao final do código, a área de memória apontada por PI é liberada e o conteúdo de PI passa a ser null, indicando que PI não está apontando para nada. Lembrem sempre de usar a função free ao final do programa para liberar as variáveis alocadas dinamicamente, ok? Nesse segundo exemplo, usamos a função calloc. Quando adicionamos a função free ao final do código, a área de memória apontada por PTR letra é liberada.
E o conteúdo do ponteiro PTR letra passa a ser nu, indicando que PTR letra não está apontando para nada. Bom, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar esse exercício para vocês praticarem o conceito de alocação dinâmica de memória. Nele, vocês devem criar um programa em C que aloque dinamicamente um vetor de automóveis de tamanho N para uma concessionária de carros com os seguintes dados: modelo, ano de fabricação e tipo de combustível. Bom, com isso finalizamos a revisão dessa semana. Até a próxima, pessoal!